Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Voltei para a gente corrigir a atividade da sílaba. Leia o poema com bastante atenção. Borboleta. Uma borboleta mágica pousa em um livro de criança. Pega uma letra R, vira uma borboleta. Da borboleta vai saindo letras, que vão se juntando, formando palavras. As palavras se juntam formando frases. As frases vão rimando, se agrupando, formando estrofes. Num toque de mágica, as estrofes se agrupam em um toque harmonioso. Formou-se bela poesia. Qual letra a borboleta pegou do livro? A letra R. A palavra borboleta foi criada da união de duas palavras. Quais são elas? Borboleta e letra. A borboleta saiu do livro e foi juntando as letrinhas para formar sílabas e palavras. Observe abaixo o que acontece com essas palavras. Então, aqui tem várias sílabas voando. E o que acontece? As palavras da borboleta estão separadas de que forma? Assinale com o X a resposta correta. Em sílabas. Eu acabei de falar. Bom, aí vocês tinham que juntar, certo? E formando estas palavras: amizade, amor, respeito e carinho. Vamos lá. Separe as sílabas dos nomes dos elementos utilizando traços. Então, eu separei aqui, ó, usando um quadradinho para ficar um pouquinho melhor, mas depois eu coloquei os traços, tá? Então, foca tem duas sílabas. Foca. Caneta, 3 sílabas. Caneta. Bola, 2 sílabas. Bola. Jabuticaba, 5 sílabas. Boné, 2 sílabas. Porco, 2 sílabas. Mala, 2 sílabas. Dominó, 3 sílabas. Abacaxi, 4 sílabas. Bom, aí vocês tinham que pintar os números, né? Eu circulei aqui, ok? Ao falar uma palavra, pronunciamos os sons em partes. Cada uma dessas partes é chamada sílaba. As palavras podem ser formadas por uma sílaba, como pé, ou podem ser formadas por mais sílabas, como bola. Aí vinha a atividade, tinham as figuras e vocês tinham que escrever. Então, aqui tem uma sílaba pá, 2 casa, 3 sapato e 4 bicicleta. Bom, então hoje vocês vão fazer a atividade de separação silábica também, tá? Observe as cenas abaixo. Agora vou escrever um recado na lousa e vocês vão copiá-lo no caderno. Lembre-se de prestar atenção à escrita das palavras quando a linha chegar ao fim, separando as sílabas corretamente. Então, o que você faz quando está copiando uma atividade em um caderno e uma palavra não cabe inteira na linha? Não pode ultrapassar o espaço e nem, escrever fora do espaço da linha. Então, a gente tem que separar e continuar na próxima linha. Contorne a imagem abaixo em que as letras estão mais fáceis de ler e as palavras estão separadas corretamente. Então, aqui, ó, copiar as tarefas do livro no caderno para o professor corrigir. Copiar as tarefas do livro no caderno para o professor corrigir. Bom, aqui, ó, houve a separação de sílabas, tá vendo? Né? Li ficou aqui e vro ficou aqui. Tá vendo que a gente usou o hífen para separar a sílaba? No vídeo que eu mandei para vocês ontem, estava explicando isso também. No caderno para o professor, ó,
Separou a sílaba, ficou aqui, certo? Observe as imagens a seguir. Então, tem aqui um texto, tem outro texto, e aí vocês vão contornar as palavras em que foi utilizada a divisão silábica nas imagens acima. Então, vocês vão observar onde ocorreu a mesma coisa que aqui, ó, tá? Então, vocês vão ter que pegar a palavra, por exemplo, a palavra livro, né? Vai pintar aqui a palavra livro, ou contornar, ou sublinhar, aqui, ó, certo? Onde ela começou e onde ela terminou. Professor, onde começou, onde ela terminou. Em todos os textos, tem o texto aqui, ó. Tá vendo? Então, vocês vão fazer aí no livro de vocês. Aqui também, tá? Então, nesses dois textos, nesse, cartas em português, e esse texto aqui, tá bom? Bom, observe as imagens da atividade 2. Qual sinal é utilizado para marcar a separação silábica das palavras? Contorne a resposta correta, tá? Então, vocês vão contornar. Foi o ponto final? Foi o ponto de interrogação? Foi o hífen? Ou foi o ponto de exclamação? Foi um dos 4 sinais aqui, tá? C. Assinale com o X a resposta que indica por que as palavras das imagens da atividade 2 precisam ser separadas. Então, vocês vão ler as duas alternativas e vai marcar a alternativa correta. 3. Complete as frases abaixo, preenchendo os quadrinhos com as letras da palavra cartolina. Então, preste atenção em como você vai dividir a palavra ao final da linha. Tá? Então, aqui, ó, pedimos aos alunos do segundo ano uma cartolina para realizar uma atividade. Pedimos que vocês separem uma cartolina da cor branca. Por favor, solicitamos também que a cartolina não seja dobrada. Atenciosamente, professor Diego. De quantas formas diferentes você separou a palavra cartolina? Olha, já ajudei vocês nessa. Foram 3 formas? Foram 4? Foram 5? Voltem lá e dão uma conferida, ok? E vem a atividade para vocês fazerem também. Complete as palavras com as sílabas que estão faltando. Então, aqui, ó. Aqui são da palavra abacate. Então, o que falta aqui para formar abacate? O que falta aqui para formar abacate? E o que falta aqui para formar abacate? Vocês têm que completar. A mesma coisa com a palavra cavalo e a mesma coisa com a palavra café. Copie o texto que está na lousa no espaço abaixo. Preste muita atenção na escrita das palavras quando você precisar dividi-las. Então, vocês vão copiar este textinho nestas linhas aqui e vão separar a sílaba quando for necessário, ok? Qualquer dúvida, me chamem lá no ClassUp, que eu venho ajudar vocês, tá bom? Então, um beijinho para vocês, estou morrendo de saudade e até logo, viu? Tchau, tchau!